Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje, dia 29 de março de 2020, nós estamos aqui agora trazendo a palavra de Deus para você na sua vida, aí na sua casa. Nós gostaríamos de estar participando normalmente na nossa igreja, Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica, quando os cultos ocorrem todos os domingos a partir das 19 horas. Porém, isso não é possível em virtude da pandemia, mas hoje já foi uma bênção. Nós tivemos ali um primeiro momento de reunião com toda a igreja através do WhatsApp. Então ali momentos de oração, momentos de compartilhar, enfim, de louvores especiais a Deus. Foi uma tremenda bênção. E eu creio que agora também, no momento da leitura da Palavra de Deus e da meditação na Palavra de Deus, a nossa vida, ela continuará sendo edificada. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que é importantíssimo. Ele foi e tem sido importante para mim. Ontem, quando eu acabava de encerrar essa ministração da palavra, ela falou profundamente ao meu coração e eu acredito que vai falar também ao seu coração. Eu quero falar sobre longanimidade, tá bom? Longanimidade. E você já vai saber o que isso aí significa, qual é a fonte, de onde vem, tá? E por que ela é importante na sua vida de cristão, tá bom? Para nós falarmos de longanimidade, eu quero convidar você a ir para as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Eu peço que você já vá aí abrindo a sua Bíblia nesse instante. O segundo texto é o texto de Efésios 4, 2. Agora, então, vamos fazer a leitura do primeiro texto, Gálatas 5, 22. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O próximo texto, de Efésios 4, 2, é a carta na sequência, Efésios 4, 2, onde está escrito assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos orar? Deus de graça, Deus de poder e Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo encontro do Teu povo agora nesse instante, a continuar te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, nesse momento através da leitura da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que esta meditação, ela vá de encontro, Senhor, às necessidades do Teu povo, no sentido de que na nossa vida cristã nós expressemos, Senhor, as virtudes do Teu Filho Jesus. Que nós possamos, Senhor, tocados na ação poderosa do Teu Espírito Santo, expressar a longanimidade, Senhor. E dessa forma vidas sejam tocadas através das nossas vidas, Senhor, da vida do Teu povo, de forma que possam ver Jesus através de nós. E dessa forma voltem os seus corações em salvação, em senhorio do Senhor Jesus. É o nosso desejo, Senhor, a nossa oração. Nos abençoa, abre o nosso entendimento no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Como você age quando entra alguém na sua frente, na fila do banco ou no supermercado? E quando você está parado no engarrafamento, como você se sente? Como você se expressa? Quando você espera 2 horas num consultório médico
para ser atendido. Como é que você fica? Quando o vizinho toca aquele rádio que ele gosta tanto, ele bota no último volume, ou ainda quando alguém também aperta o tubo da pasta de dente no meio do tubo. Ou ainda, uma última pergunta, essa eu acho que é mais para o momento que nós estamos vivendo. Como você age com as pessoas que estão à sua volta, ou você tem agido com as pessoas que estão à sua volta nestes dias de confinamento, por conta do coronavírus? Você anda sem paciência? Estressado? Irritado? Tenso? Talvez, não é verdade? Mas saiba de uma coisa. Todas estas situações e mais essa situação atual de confinamento dentro de casa com algumas pessoas são ótimas oportunidades para você mostrar aos outros que estão ao seu lado a longanimidade. E não só mostrar a longanimidade, mas desenvolver longanimidade. Mas o que significa longanimidade? Bom, vou dar uma definição para você. Longanimidade é sinônimo de paciência, tolerância. Ou seja, é aquele autodomínio que o ser humano apresenta de forma que ele não quer, de forma irada, trazer uma retaliação imediata diante daquela pessoa que lhe fez mal. Ele não quer agir com o outro precipitadamente, através da desforra. Isso é muito importante, a questão da paciência, porque nos segura de responder com raiva ou responder para outra pessoa da mesma forma que nós fomos ofendidos. Mas paciência não é só isso, não é só tolerância. A longanimidade, ela também o significado dela, constância, firmeza, perseverança. E o que é isso? É aquele temperamento que o ser humano apresenta de não cair diante do sofrimento que está lhe sendo imposto. Ou seja, a pessoa, ela se mostra paciente quando vem a oposição e isso não a abate. Esses dois significados de longanimidade, ou seja, a paciência e a perseverança frente às dificuldades, são ambos significados importantíssimos. Sabe por quê? Porque a tolerância, a paciência, ela nos livra da ira. A paciência, ela nos livra da vingança contra o próximo. Ao mesmo tempo, a perseverança, ela vai nos livrar do desânimo, ou ainda daquela covardia que pode se abater na vida do crente quando ele enfrenta a oposição. Então, longanimidade pode ser tido como a paciência, a tolerância e a perseverança um com o outro. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar algumas ilustrações de pessoas que manifestaram paciência, tá? Paciência. Dessas duas formas, inclusive. Porque o primeiro exemplo que eu quero citar é aquele de Isaac. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 26, nós não vamos ler aqui porque não teremos esse tempo disponível, mas você pode, logo após a mensagem, pesquisar na Bíblia Sagrada. Lá em Gênesis 26, o filho de Abraão, Isaac, já adulto, com família formada, ele habitou por um tempo num lugar chamado Gerar. E ali então, naquele lugar, ele cavava poços
Para quê? Para que ele pudesse ter água e os animais que eram da sua posse também pudessem beber água nos poços, né, que ele cavou. No entanto, os habitantes daquela região foram lá e pleitearam uma causa contra ele, dizendo: olha, essa água é nossa, nós é que moramos aqui. O que Isaac fez? Agiu com paciência. Foi lá, abriu outro poço em outro lugar, mas na mesma região. Segunda vez o texto sagrado nos diz que aqueles homens foram lá, criaram encrenca, falaram: esse poço é nosso. Isaac abriu mão, foi abrir um terceiro. Nesse terceiro, os homens daquela região deixaram ele em paz. Então, ele pôde ter a água que ele precisava para si, para sua família e para sua criação. Ele agiu com paciência, porque ele não retornou para os outros da forma como os outros agiram com ele. Um outro exemplo bíblico que a gente vê também é o próprio rei Davi. O rei Davi foi perseguido terrivelmente por Saul no primeiro período da sua vida. Foi perseguido. Saul lhe tinha ciúmes doentios, porque sabia que Davi era mais valoroso, era compromissado com Deus e que o reino passaria às mãos de Davi. E por conta disso, perseguiu Davi a ponto de desejar matá-lo. Só que a situação da vida, né? De repente, colocou Saul nas mãos de Davi. Colocou Saul ali numa situação onde Davi poderia ter lhe tirado a vida. E os homens de Davi assim desejavam. Porém, Davi não permitiu. Ele venceu toda aquela situação com paciência, não respondeu da mesma forma, não se vingou de Saul. Poderíamos aqui citar outros exemplos, né? Quem não conhece a paciência de Jó? Mas o melhor exemplo certamente é Cristo Jesus. Esse é o exemplo máximo de longanimidade, né? Você lembra ali do momento na cruz do Calvário, as pessoas que o levaram para aquele lugar, o próprio traidor, tudo isso Jesus teve que suportar. As pessoas ao pé da cruz, que se escandalizavam nele, que faziam chacota dele, Jesus suportou tudo aquilo com longanimidade. Suportou até os discípulos. Haja paciência para aguentar aqueles homens durante aqueles 3 anos e meio de ministério. Eu acho até que foi talvez a tarefa mais difícil de Jesus, foi aguentar aqueles homens com paciência naquele tempo todo que eles passaram juntos. Mas Jesus certamente é o exemplo principal nas Sagradas Escrituras. Mas da onde vem, qual é a fonte da longanimidade? Nós acabamos de ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, verso 22. A Bíblia diz que a longanimidade é fruto do Espírito Santo, como nós acabamos de ler. Logo, a fonte é o próprio Deus. É o seu Espírito que habita na minha vida, que habita na sua vida, que habita na vida de todo aquele que é crente. E como ele vai produzir? Ele vai produzir através da nossa obediência ao Senhor. A obediência começa nas nossas vidas na medida em que nós decidimos querer obedecer ao nosso Deus. Nós damos um passo de fé e nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu quero manifestar na minha vida longanimidade, porque eu sei que esse é o teu desejo para a minha vida como crente no Senhor Jesus. E quando então nós nos dispomos, nós abrimos então a porta para que o Espírito Santo comece a agir nas nossas vidas. E ele vai ser o nosso principal auxiliador, a nossa principal ajuda. Entenda que você não vai produzir paciência na sua vida, do ponto de vista divino, sem o agir do Espírito Santo. Você tem que ter uma atitude de dependência de Deus, de obediência ao Senhor e de buscar
na ação poderosa do Espírito Santo, que esse fruto se manifeste na sua vida. Amém? Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, por que eu deveria tolerar as pessoas? O que eu ganho com isso, pastor? Isso de alguma forma vai me ajudar na minha vida? Vai ser produtivo? É óbvio que vai, meu querido irmão. Você deve tolerar, sim, ter paciência com as pessoas, porque, primeira coisa, isso fortalece o nosso caráter. Você vai ter o seu caráter fortalecido. Porque quando você age pacientemente com alguém, você desenvolve em você mesmo o autocontrole. Você não vai ficar se deixando levar pela paixão irada do momento, entende? Aquele momento de instabilidade, aquele momento que você se sente incomodado com alguma pessoa em relação a outra pessoa, você não vai se deixar levar pela paixão. Você não vai ser conduzido pela falta de juízo, da ira, que se apresenta muitas vezes nesse momento. Então entenda que em termos de caráter você vai ser aperfeiçoado. E entenda uma coisa, que a paciência, segundo a palavra de Deus, ela produz maturidade. Você vai crescer, você vai se desenvolver manifestando a paciência. Olha o que o apóstolo Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versos 3 e 4. Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém, não? Então, o que Tiago está dizendo aqui para nós? Ele está falando que a pressão, a prova da nossa fé, aquele momento conflituoso que a gente enfrenta, ele traz a paciência. E a paciência traz o quê? Perfeição, maturidade. Amém, não? Então você precisa desenvolver isso daí, porque você vai crescer. Amém? Outra coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar. A paciência, ela vai promover a paz. Ela vai afastar o conflito para longe de você, para longe daquela pessoa que está ao seu lado, e ela vai promover a paz entre vocês. Por quê? Porque quando você age com paciência, meu irmão, o que ocorre é que você dá um tempo para você mesmo, para que você possa entender melhor o que está acontecendo. E esse tempo é importantíssimo. É importantíssimo. Ao mesmo tempo, a outra pessoa, ela também vai ganhar um pouco de tempo. Porque talvez ela precise refletir sobre alguma coisa que ela fez para com você e não deveria ter feito. Agora, se você não agir com paciência, você não dá esse tempo para a pessoa não tem condições de refletir, como é que ela vai conseguir corrigir aquela situação? Entende? Então, a paciência, ela promove a paz, trazendo esse tempo tão importante de reflexão para você e para outra pessoa. Quer ver ainda um quarto motivo pelo qual você deve buscar tolerância para com as pessoas? É porque ela vai melhorar o seu testemunho de vida cristão. Primeiro, porque quando você mostra paciência, você revela para a pessoa que você de fato entendeu qual que é a verdadeira natureza do cristianismo bíblico. Isso não vai haver sombra de dúvida alguma, de que você tem esse entendimento, que a paciência é fruto do Espírito Santo, é bíblico. E ainda, não bastasse isso, vai mostrar para a pessoa que está ao seu lado que aquela mudança que você vive dizendo para ela, que Jesus fez na sua vida, ela de fato é genuína. A pessoa vai poder enxergar, nossa, realmente essa pessoa é cristã, ela não só fala,
ele age também. Então isso é importantíssimo para o testemunho cristão, irmãos, porque as nossas palavras, aquilo que nós falamos do Evangelho, tem que ser regado, como se fosse um jardim, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Então as pessoas vão perceber essa mudança que você teve na sua vida, que é algo que é real, que está realmente acontecendo. Você vai conseguir demonstrar que o Espírito de Jesus está em você. Amém, não? E olha, isso é uma tremenda porta aberta, é uma grande oportunidade para você falar do Senhor Jesus para as outras pessoas. Aí alguns vão poder me dizer assim: o que, pastor? Por favor, me perdoa, pastor, mas isso aí é muito difícil. A pessoa vem, me trata mal, fala duramente comigo. Olha, eu não sou de levar desaforo para casa. Me perdoa, pastor. Eu vou dizer para você, meu irmão, que está pensando isso agora, nesse momento, que você deve se motivar a buscar paciência na sua vida. Não é porque o pastor ele está falando, mas é porque Deus determina na sua palavra que nós devemos agir assim. É um mandamento. Você se lembra do texto de Efésios 4:2 que nós lemos no início? Que nós fomos salvos por Jesus para andar com paciência, suportando uns aos outros em amor? Ou seja, nós temos que ser suporte na vida do outro, nós temos que ser sustento na vida do outro, através da paciência que nós manifestamos. Isso é um mandamento da palavra de Deus. Agora, entenda uma coisa, quando Deus ordena alguma coisa, quando Ele determina alguma coisa, entenda que Deus é o maior exemplo. Ele já deu o exemplo antes de determinar para a gente fazer alguma coisa. E quer saber? Se tem uma coisa que Deus é longânimo, paciente. Como Ele não foi paciente comigo, como Ele não foi paciente com você que está me ouvindo agora, como Ele não tem sido paciente conosco até o presente momento. Deus é o exemplo de paciência para comigo e para você. Se o ânimo dele não fosse longo, o que seria de mim e de você? Então se estimule a ter paciência, porque Deus determina na sua palavra dessa forma. Outra coisa que é importante, o próprio exemplo de Cristo. Eu falava aqui agora há pouco, que é o maior exemplo de paciência. O que Ele suportou por nós. O apóstolo Pedro, até na sua primeira carta, no capítulo 2, ele nos orienta, dizendo que nós devemos ter o mesmo procedimento que Cristo teve. Pedro, ele chega ao ponto de dizer assim: olha, o que adianta se nós fazemos o mal, e somos, por conta desse mal que nós fizemos, penalizados? O que vale é, ao fazermos o bem, sermos penalizados por conta do bem que fizemos. E aí ele cita o exemplo de Cristo, entende? Cristo fez o bem a todos. No entanto, ele foi perseguido, ele foi penalizado, mas ele suportou tudo aquilo. Ele passou com paciência por toda aquela situação. O maior exemplo é Cristo Jesus, conforme Pedro nos disse. Outra coisa também importante, irmãos, que às vezes a gente tem que pôr a mão na consciência, sabe? Às vezes a gente fica impaciente por pouca coisa. Aliás, às vezes não, a grande maioria das vezes. Eu estou para dizer aqui que 95% das coisas que nos incomodam são coisas pequenas. São coisas pequenas, são bobagens, são besteiras. A gente se deixa chatear, a gente se deixa incomodar. Então, entenda uma coisa.
Não vamos dar importância para aquilo que de fato não tem importância, não merece importância. É possível que a gente seja, que a gente consiga relevar as coisas, um para com o outro, para não termos prejuízo. Pelo contrário, ter todas aquelas vantagens que nós citamos agora há pouco, como, por exemplo, promover a paz. Ao mesmo tempo, muitas vezes as coisas nos chateiam, mas olha, logo a gente acaba esquecendo. Ou logo a gente já está com aquele coração perdoador, daquilo que eventualmente tenha acontecido. Então, nos perturba por algum momento, mas logo passa. Quer saber, meu irmão? Deixa essa irritação passar. Deixa esse problema para lá. Por que que a gente não pode deixar essas coisas ruins ir embora da nossa vida? Vença isso. Irmãos, ao iniciar esta palavra, a minha intenção era nos munir com algo da palavra de Deus que pudesse fazer diferença nas nossas vidas. Nós estamos vivendo momentos agora que são momentos de confinamento, onde as famílias ficam ali às vezes num espaço pequeno, aglomeradas, numa convivência constante, de tempo ilimitado. E a própria situação de confinamento por si mesmo e o relacionamento constante pode trazer algumas situações de estresse. Pode trazer alguns problemas, tá bom? Em nome de Jesus, não permita-se vencer por esses pequenos problemas, tá bom? Não se permita ser vencido por esses problemas. Pratique a palavra de Deus na sua vida. Use desse fruto do Espírito que está disponível para você, porque o Espírito Santo ele produz isso em você. Use da paciência para com aqueles que estão à volta. De forma alguma dê lugar à ira. De forma alguma dê lugar à revanche, à vingança. Entregue-se ao Senhor. Dependa do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida, para você ser aperfeiçoado de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o natural do ser humano não é ter paciência não, tá? Não é ser tolerante. Isso é sobrenatural mesmo, é de Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus já nos outorgou o Espírito Santo em nossas vidas para que a gente manifeste a paciência. Eu espero que esse fruto do Espírito Santo se manifeste na minha vida, dentro do meu lar. E espero que ele se manifeste também aí no seu lar. Que Deus possa te abençoar grandemente nesses dias, que a presença do Senhor seja uma realidade na sua vida, na vida da sua família, e que todos nós cresçamos em Cristo Jesus, tendo a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo mais íntima, a nossa fé mais edificada, para a glória do nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida agora nesse instante. Curve a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nos orienta, ela nos dá direcionamento nas nossas vidas, Senhor. Ela não nos deixa perdidos em nós mesmos e nas nossas paixões, Senhor, mundanas, mas o Senhor tem nos resgatado em Cristo Jesus para algo de diferente nas nossas vidas. Por isso agora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Deus. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Que esse fruto seja manifesto, Senhor, no nosso particular, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que os nossos lares, Senhor,
impere a paz, Senhor, a concórdia, para a glória do Teu nome, Senhor. Que isso vá além da fronteira dos nossos lares, Senhor. Atinja outras famílias, Senhor. Outras famílias sejam tocadas através da vida do Teu povo, Senhor. E dessa forma vidas se convertam ao Senhor Jesus. Oh Deus, mais uma vez nós levantamos um clamor pelo nosso país, Senhor, pela nossa nação. Nesse momento de pandemia, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar compaixão sobre a nossa nação, sobre o Teu povo, Senhor, mas não somente sobre nós, sobre toda a humanidade, Senhor. Tem misericórdia, nós somos intercessores agora, a Tua igreja pede, Senhor, para que o Senhor manifeste misericórdia, Senhor, e essas milhares de mortes que têm ocorrido mundo afora, Senhor, elas cessem, Senhor. Oh Deus, e essa epidemia cesse, Senhor. Oh Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que Tu tens os Teus propósitos, que seja um tempo onde a graça salvadora do Senhor Jesus se manifeste, Senhor. O nome de Jesus seja engrandecido na igreja e no mundo todo, Senhor. E é assim que nós oramos, é assim que nós pedimos, é assim que nós confiamos, no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu já quero dizer para você que agora na próxima quarta-feira nós vamos ter então novamente um encontro, tá certo? Onde nós teremos a continuidade do nosso estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá bom? Então nós aguardamos você aqui no canal na próxima quarta-feira a partir das 20 horas. 20 horas vai ser o momento então que nós vamos dar início. Deus te abençoe ricamente, abençoe o teu lar, a tua família toda e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.